20 de abril, domingo de Páscoa, né? Então, primeiramente, feliz Páscoa. Estamos aqui para falar de astrologia. Vamos lembrar que a gente está no finalzinho da alunação de Áries, né? Nos preparando aí para a alunação de Touro. Então, é como se todo aquele impulso ariano agora precisasse tomar forma, né? Que ele tomasse uma direção, né? Uma continuidade, né, que a gente consiga realizar algo com aquela energia que foi movimentada em Ares, né. Hoje está acontecendo a lua minguante, né, em Aquário. A lua está ali passando de Capricórnio para Aquário. E domingo, dia 27, vai acontecer a lua nova em Touro. Então eu poderia até pular, né, falar da lua nova em Touro só semana que vem, mas eu acho que é bom a gente ir antecipando os assuntos, né, para poder refletir, poder pensar, né, poder aproveitar melhor, né, essas movimentações. Eu falei bastante sobre o estado de tensão, né, que o céu nos traz nesse momento. Então, essa lua minguante, ela faz conjunção com Plutão, né, e tanto a Lua como Plutão fazem oposição para Marte, né, que está em Leão, e todos esses três fazem quadratura para o Sol, que está entrando em Touro, né. Então eu tentei trazer não só o lado da tensão, né, da resistência, da nossa tendência a tentar manter, né, como esses próprios signos fixos fazem, né. A gente saiu de uma lunação em Áries que eram signos cardinais, como eu disse, né, que o impulso era para frente, para diante, dar o primeiro passo, liderar, e agora o impulso é de fazer as coisas se realizarem, né, de pegar aquilo que começou e fazer com que aquilo se realize, com que aquilo realmente tome forma, né. Então agora a gente fala sobre os 4 signos da perseverança, né, a perseverança de Touro, né, do elemento terra, a perseverança de fogo, leão, a perseverança de água, escorpião, né, e a perseverança do ar, da mente, né, aquário. Então, eu ensinei para vocês algumas coisas ligadas à mitologia, falei da esfinge, falei que a esfinge, né, mostra os quatro animais, e os 4 signos, né, fixos. Então são os 4 signos que concentram poder, né, concentram essa energia, esse poder. A gente pode dizer, pode chamar também de vontade, pode chamar também, né, de uma capacidade de ser perseverante, né. Então a gente acaba ganhando nessa lua minguante uma capacidade de olhar para o futuro, né, e para as pessoas um pouco mais, né, com pouca iniciativa, pode olhar para o futuro e dizer, olha, é difícil, né, vai dar trabalho, vai ser complicado, né, mas para as pessoas que têm esses 4 signos fortes no mapa, né, 1 ou 2 ou 3 ou 4, né, tendo esses signos fortes no mapa, né, a pessoa vai estar muito mais preparada para assumir desafios, né, e realmente concretizar, né, realizar algo que ela se propôs a fazer. E, e como domingo que vem, né, eu vou falar sobre a lua nova em Touro, a gente tem que começar a entender o que significa, né, esse símbolo, né, esse signo de Touro, né. A gente tem que entender que Touro representa, né, o homem que se coloca, né, na direção da construção, né, da produção de algo, né, que vai pensar nos recursos necessários para a vida, né,
Porque primeiro a alma ela precisa ser, né? Ela precisa existir, ter uma ideia de que ela é um separado dos outros, né? Aires. Mas depois, no segundo momento, essa alma vai se perguntar onde ela vai morar, que comida ela vai comer, o que ela vai vestir, né? Como ela vai viver, que recurso ela precisa para viver. Então, touro representa esse trabalho. Não é à toa que né, o signo de touro traz duas ideias, né? O primeiro, a ideia da força física, né? A resistência física, e a segunda, a ideia da fertilidade, né? É o touro, né? Não é o boi, né? É o touro, é o touro reprodutor, né? Aquele que é capaz de ser muito fecundo, né? Muito fértil. E lembrar que touro é regido, né, pelo elemento, faz parte do elemento terra, então isso também representa a fertilidade da terra, né, ou seja, touro também tem habilidades com mexer com a terra, né, também é capaz de fazer nascer, né, e produzir algo através da plantação ou do cultivo da terra. Isso é uma curiosidade para vocês. E de qualquer forma, Touro é regido por Vênus, né? E Vênus é a deusa da beleza. Em Touro, a deusa da beleza produz, né? A, é, traz tanto a questão da fertilidade como a ideia da exaltação do belo, né? Também é uma outra possibilidade, uma outra capacidade, né, do signo de Touro. Então, a gente pode lembrar daquelas palavras, né? Ética e estética, né? O que é estético, né? E o ética, né? Ficaria ali para Libra, né? O que é justo, o que é equilibrado, né? Mas essas duas palavras elas andam juntas. Infelizmente acabou aqui a bateria do meu fone, né? Então se o áudio não ficar tão bom, né? Me desculpem aí. Mas o que eu estava explicando é o seguinte, né? Touro tem todo esse potencial, né, de habilidade e de perseverança em realizar, né, construir algo. E isso pode ser muito motivado, né, por essas forças em Aquário e em Leão. Elas podem reforçar esse potencial taurino, né? É importante que a gente entenda dessa forma para que essas forças, essas quadraturas não aumentem as nossas resistências, né, as nossas teimosias, as nossas tendências a empacar, né? Todos esses quatro signos têm uma tendência, uma certa tendência de empacar, né, e de não avançar, uh, por, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles querem, porque o mundo não tá ajudando, né? A gente tem essa tendência a achar dessa forma, mas é, isso pode ser superado. Inclusive essas quadraturas são forças que vão criar ali tensões para que isso seja superado, né? A gente pode superar com consciência, né? Ou sofrer com inconsciência, né? Então é esse sentido que eu trago essa ideia aqui para vocês entenderem isso dessa forma e tentarem passar por esses momentos de uma forma mais tranquila. E sim, trazendo um repertório maior, né, de conceitos aqui, né, eu queria trazer dois conceitos, né? O primeiro é a gente entender que eu falei para vocês que o mundo é quaternário, né? Então a gente vê isso no mundo também, né? Quando a gente olha o mapa do mundo, a gente vê norte, sul, leste, oeste, quaternário.
né? Mas eu falei para vocês que existem 3 potenciais, né, de vir a ser, né? O espiritual no homem, o espiritual no mundo também, né? Então, vamos pensar isso em direções do espaço, norte, sul, leste, oeste. Então a gente também tem o perpendicularmente para baixo, ou seja, uma posição que o homem se encontra, né? Perpendicularmente para baixo e perpendicularmente para cima, né? Então vamos simplificar, né? Aquilo que vai na direção dos seus pés, aquilo que vai na direção da sua cabeça, né? E existe uma 7ª dimensão que é o poder que está no interior das coisas, né? Então vamos pensar agora, pensando, colocando isso na astrologia. Na astrologia, quando a gente olha o mapa astral, a gente tem a linha que separa, né? O, separa o mapa em ascendente e descendente. Então, o hemisfério que está para lá de baixo do mapa, né? A gente pode entender como o ascendente é o grau assim, no ponto da Terra onde o Sol está nascendo, né? Isso que é o ascendente fisicamente, né? Vamos dizer assim, astronomicamente, vamos dizer assim, né? Agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, o Sol está nascendo em algum lugar, né? Se a gente pegar esse ponto, né, e relacionar com o zodíaco, né, que é esse círculo, né, das constelações que estão dando a volta aí no sistema solar, a gente vai falar que o ascendente desse momento, né, é esse grau que na Terra a gente identifica pelo aquele ponto onde o Sol está nascendo, né? Então o Sol está nascendo e metade do globo tem luz, né? Tá de dia, e metade do globo não tem luz, tá de noite. Então, no mapa astral, quando você olha os signos que estão e as casas, né, que estão pro lado de baixo do mapa astral, são as casas, né, e os signos que estão à noite, né, que estão de noite, representam as nossas qualidades pessoais, né? E os signos, né, que estão do lado de cima, né, dessa linha divisória, né, ascendente e descendente, na Terra, né, o Sol está presente, né? Então são pontos na nossa vida que quando a gente nasceu estava de dia, né? Então representa aquelas nossas qualidades transpessoais, a forma com que a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, né? Então é interessante saber, né, que o nadir, né, o fundo do céu, né, ou seja, esse ponto diametralmente para baixo, né, para o lado dos pés, é como se fosse o nosso fundo do céu, a nossa casa 4, né? E a nossa casa 4 está ligado com a família, com a mãe, né, representa a nossa base emocional. E o ponto que está assim oposto, né, para cima, é o meio do céu, né? Assim, psicologicamente é o que é aquele ponto, né, aquilo, a gente é o ascendente, mas a gente deseja, a gente almeja ser o meio do céu. Então é aquilo que a gente quer ser, né? E está ligado com o pai e com a profissão, né? Com a nossa vida profissional. Então isso é bastante interessante que a gente observe que são os 4 pontos principais do mapa, né? Então você tem um ascendente, né, a personalidade que você está formando na sua vida, né? A forma com que as pessoas te veem. Você tem o fundo do céu, que é a sua base emocional, muito provavelmente a sua conexão com um dos seus pais, provavelmente a mãe, né? Mas às vezes inverte. No meu caso, inverte, né? Meu ascendente é leão, meu pai é escorpião, ou seja, meu pai, né? Meu pai tá invertido, né? Meu pai poderia ser touro, né? Mas é o contrário. Minha mãe era touro e meu pai é escorpião. Então, significa que, né, a gente
meio que inverte, né? A base emocional, né, deveria ser da minha mãe, mas eu também recebo um pouco do meu pai. E, né, a base moral deveria ser do meu pai, mas eu pego um pouco da minha mãe. Então tem essa inversão. O descendente, que é, né, aquilo que aquele lado nosso interno, né, a nossa alma que é espelhada no outro, né? Isso que a gente diz que é o sócio, né, o parceiro, o cônjuge, né? E o meio do céu, como eu estou dizendo aqui também, é aquilo que a gente almeja ser, aquilo que a gente quer ser. Por que eu estou dizendo tudo isso? Então, estou dizendo tudo isso porque, por exemplo, para Leão e Aquário, isso é vivido de uma forma horizontal, né? Porque você está vivendo na sua vida situações que te colocam, né? Tanto esse Marte em Leão como esse Plutão em Aquário tá te colocando em disputas que te mantém numa mesma posição, né? Uma posição horizontal. Você você está vivendo o cotidiano da vida, né? Agora, quando a gente pensa né, em outros ascendentes, né, desses esses quatro animais da esfinge, né, esses quatro signos fixos, por exemplo, se a gente pensar num ascendente em touro, né, esse Marte em Leão tá meio que fortalecendo. A pessoa já nasceu com um ascendente em touro, né? Mas agora a Marte está ali dentro da casa 4, ou seja, da base emocional, dando o quê? O que que Marte dá em Leão? Confiança, né? Então, para uma pessoa com um ascendente em touro, ganha confiança, ganha força de vontade, capacidade de liderança. E né, qual que é a função desse fundo do céu? Projetar o indivíduo, né, para cima, né? É a verticalidade da vida, né? Vocês podem conectar, né, com, por exemplo, subida da Kundalini, né? Então, quando a pessoa tem a subida da Kundalini, ela vira um sábio, né? Se ela tem consciência, ela vira um sábio. Então, é, é como se fosse essa subida da Kundalini, entendeu? Como a pessoa tira, né? Ela acaba ganhando força, essa base emocional da força para subir essa consciência, né, no Zenit, que é aquele ponto que ela deseja ser, aquilo que ela deseja se tornar, né? Então, Touro deseja, um ascendente em Touro deseja se tornar um aquariano de profissão, alguém que saiba dividir as coisas, que saiba compartilhar, que, que tenha uma visão de futuro, que traga inovações, que traga, né, formas diferentes de dividir as coisas, né? E para um ascendente escorpião, o que está no fundo do céu? Está esse Plutão em Aquário, que é exatamente essa fomentação de mudanças, né? Esse desejo pelo novo que traz uma transformação na sociedade, né? Que traz uma transformação no indivíduo, que faz com que as pessoas compartilhem as coisas, que troquem mais, né, que dividam mais os recursos, né. Isso impulsiona, isso no Nadir, né, no fundo do céu, impulsiona, né, o Marte que está ali em Leão, né. Ou seja, um Marte que vai se colocar no mundo de uma forma confiante, com capacidade de comandar, capacidade de liderar, né, de uma capacidade de se expressar, né, de se mostrar para o mundo de uma forma é, mais impositiva, vamos dizer assim, né? Então, então Escorpião já tem uma índole Escorpião é um signo regido por Marte, né? E aí Marte se expõe no meio do céu, num signo onde ele fica razoavelmente forte, né, do mesmo elemento, o fogo. Então é um momento bastante interessante para Escorpião, bastante interessante para quem tem acidente Escorpião, para quem tem acidente em Touro, é um momento bastante interessante aí para essa
questão da verticalidade da vida, né? Então você vai... Porque muitas vezes a gente pode se projetar nesse lugar, na casa 10, a gente, 90% das vezes a gente vai pensar, né, de uma forma profissional, mas muitas vezes a gente pode pensar de uma forma, né, mais, talvez espiritualizada, né, de que função eu exerço nessa máquina aqui chamada sociedade aqui, né? Então a pessoa pode se projetar de uma forma, olha, eu sou, pensando no meio do céu em aquário, né? Eu sou o cara da inovação, eu sou o cara que vim aqui ensinar vocês a conversar, compartilhar ideias, tudo mais, né? Trabalho em grupo, ou, né, um Martin Leão ali que eu nasci para mandar, eu nasci para liderar, eu vim aqui para dizer como é que a coisa funciona, né, e colocar esse negócio aqui em movimento, né. Então, todas essas possibilidades, lembrando que Leão e Aquário vão vivenciar isso assim, na horizontalidade, né. Então, não tem esse aspecto da projeção, né, para cima, tem um aspecto mais da vida, do cotidiano, de mudar as coisas, de as coisas acontecerem, né, não traz essa progressão que a verticalidade traz, entendeu? Então essa eu achei que é interessante trazer aqui para vocês. É lógico, quem não tem ascendente em touro, em escorpião, vai vivenciar todo esse jogo de formas diferentes, né? Aí vocês precisam fazer uma mapa astral para saber onde está esse Marte em Leão, esse Plutão em Aquário, né? Esse Sol em Touro. Só lembrando que Escorpião também faz parte disso, né? Faz parte disso porque a gente sempre tem que lembrar que é tudo um balanço de forças, né? Se Touro vai muito, se a gente fica muito taurino, né? A gente acaba pecando, né, pelo materialismo. Então a gente precisa de Escorpião ali para contrabalancear, né? Lembrar né, Escorpião vai lembrar da espiritualidade, vai lembrar da da reciclagem, né, que a gente precisa, quando a coisa fica ruim a gente tem que jogar fora, quando a coisa não serve mais a gente tem que jogar fora, a gente tem que mudar, transformar, recomeçar, né, tem tudo isso aí. E uma coisa que eu falei, né, na semana passada, quando eu ensinei aquele jogo de palavras, né, para vocês, que eu não falei o calar, né, se vocês pararem para pensar, o calar é uma palavra muito importante, né? Então, escorpião é o calar, né? Então, calar poder, calar querer, calar ousar, né? Mas calar, o que tem a ver calar? Assim, pensa né, na força, por exemplo, de Buda, né? Teve que calar os seus desejos para encontrar a iluminação, né? Pensa na força por exemplo, de um rei Arthur que precisou em determinado momento calar, né, o seu poder para o bem né, dos outros, do reino e tudo mais. Então o calar também é uma das grandes forças desses signos, né, e também talvez seja o mais difícil, né, de realizar, né, que é o calar, né? Então estou trazendo isso aqui para vocês pensarem, né? Mas de qualquer forma, vamos aí mais uma semana nos preparando aí para Lua Nova em Touro e que ela firme, assim, bons sentimentos, bons valores, né, no nosso caráter e que a gente possa construir algo com isso, né? Então, só pensando, só lembrando, né, que eu tenho acidente em Leão, então minha casa 10 é Touro, né? Então, isso aqui é um exemplo só para vocês, né? Então, minha base familiar é Escorpião, então realmente minha família, né,
me fez, sim, me deu uma base de problemas, né, e de escassez, escassez de recurso, talvez ali uma, assim, problemas emocionais e problemas relacionados a perdas, né, e a transformações que hoje são, né, sempre foram, né, mas são a base para eu me projetar, né, para cima como touro, né, e vim aqui dividir valores com vocês, dividir aquilo que eu aprendi, né, como caráter, né, como algo que possa realmente construir algo de bom, né. Então o que eu uso na minha vida é que eu divido aqui com vocês, né, e é uma forma de vocês entenderem aí como dá para aproveitar isso, né, independente da situação, independente da experiência de cada um, como sempre dá para a gente usar essas forças como impulso para cima, não, né, impulso para a gente parar, né, no tempo e ficar ali tentando resolver pequenas ou grandes resistências, né? Então, mais uma vez, uma boa semana, um abraço, tchau.